Meus irmãos, amigos, boa noite. Vocês que nos acompanham através dessa transmissão, gostaria de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem de esperança do Evangelho. Os problemas trazidos pelos dias que vivemos hoje, eles afetam as nossas vidas em vários setores, em várias áreas. E uma que tem me causado um pouco de tristeza é a área política. A nossa esperança deve ser somente no Senhor Jesus, no seu reino, na soberania do nosso Deus e no governo do nosso Pai, que controla todas as coisas segundo a sua misericórdia e vontade. Isso não significa que não devemos ter a nossa participação política e orar pelos nossos governantes. Sim, devemos orar por eles. E também devemos ter uma consciência cidadã das escolhas que fazemos e devemos participar no máximo possível das coisas que envolvem essa área governamental. Todavia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que nos revela que a nossa esperança não está nos governos da terra, mas sim no governo do nosso Senhor Jesus, que é o Rei do Universo e que desde sua morte e ressurreição Ele tem governado através da igreja, das nossas vidas, e assim então nós podemos ter uma perspectiva, uma esperança melhor sobre toda essa situação que vivemos hoje. Eu convido os irmãos para que abramos as nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu convido os irmãos para que leiamos dos versículos 13 até o 23. Colossenses 1, primeiro capítulo, dos versículos 13 até o 23. A partir do versículo 21, eu vou ler na primeira pessoa do plural. Então, para os irmãos que vão acompanhar a leitura, não se assustem, mas é trazendo mais para nossas vidas essa palavra que o Espírito Santo inspirou e que é tão real e tão eficaz até os dias de hoje. Diz assim, a partir do 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a nós outros também, que outrora éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvimos e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual o apóstolo Paulo se tornou ministro. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz através do Santo Espírito. E nós louvamos ao Senhor, porque a nossa esperança está no Teu reino através do Evangelho, pelo poder do Senhor que em nós opera e nos guia e nos direciona a fazer todas as coisas confiando no Senhor. Abençoe todas as pessoas que compartilharam dessa palavra e que essa esperança, essa promessa viva e eterna do Evangelho frutifique em nossos corações. É a oração que eu faço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, ou Colossa, como é o nome mais adequadamente traduzido, ela foi escrita em uma igreja que o apóstolo Paulo não foi o fundador. O seu discípulo, Epáfras, ele fundou essa igreja na cidade de Colossa, que é o nome de uma flor. Fica hoje onde seria a Turquia, na Europa. E era uma rota comercial que ligava um grande número de cidades importantes da época, como Laodiceia, Éfeso, Hierápolis. E dentro desse
ambiente cosmopolita, nós tínhamos judeus, gregos e pessoas de vários povos que ali habitavam, atraídos pela condição comercial atípica dessa cidade. E após o presbítero Epáfras fundar essa igreja lá, toda sorte de pessoas começaram a congregar e fazer parte daquela comunidade. Porém, uma heresia muito comum na época também assolou essa igreja, que era a heresia dos gnósticos. Nós tínhamos ali um perfil muito diversificado de pessoas que, antes de se encontrar com Cristo e reconhecer a Jesus como Salvador, eles vinham de outras religiões. Nós tínhamos os judeus legalistas, nós tínhamos os gregos com sua filosofia vasta, e pessoas também de outras culturas pagãs. E a cultura pagã, principalmente a filosófica do gnosticismo, dizia que Jesus não era Deus, ele talvez fosse um homem iluminado, alguém que atingiu um estado mental e espiritual diferenciado, mas ele não era Deus, era só um grande mestre, porque eles traziam para si a convicção que eles tinham um conhecimento oculto. Nós tínhamos os judeus que se apegavam a toda a formalidade da lei de Moisés, os gnósticos que entendiam que os fundamentos do mundo é que governavam o mundo espiritual. Isso era posto por escalas de hierarquia. No texto nós vimos tronos, principados, potestades, dominadores, vai depender da tradução que formos utilizar. E eles pregavam que apenas através do conhecimento oculto deles, eles chegariam então a essa excelência espiritual, física, moral. E também tínhamos o grupo que falava que abster-se dos prazeres da carne e do mundo é que daria essa elevação para essas pessoas se aproximarem de Deus. Epáfras, então, ele solicita, ele pede socorro ao apóstolo Paulo, que então escreve essa epístola. E o versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo fala assim sobre Jesus: ele nos libertou do império do reino das trevas. Meus irmãos, Jesus, quando viveu entre nós, ele executou o tríplice ofício de Davi, que era profeta, sacerdote e rei. Enquanto andou entre nós pregando o evangelho, ele foi um profeta por excelência, fazendo milagres, pregando arrependimento de pecados, anunciando o reino de Deus. Glória a Deus que por sua morte e também sua ressurreição, ele foi um sacerdote que definitivamente pagou os nossos pecados e o preço da nossa desonra perante o Pai. E esse entendimento da igreja primitiva funcionava assim: Jesus é o Messias. Sim, ele viveu de acordo com as Escrituras e a sua vida revelou aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Todavia, os seus milagres e a sua obra redentora e tudo que ele fez, a verdade que ele pregou, por si só já era revelada e não tinha como refutar essas verdades, o tornou como Senhor. Ele era então Quírios, o rei, reconheceu ele como rei. E por fim, foi ficando cada vez mais evidente pela palavra pregada a sua divindade. O nosso irmão apóstolo Paulo diz que a Deus aprove que nele habitasse toda a plenitude. E a plenitude, nós podemos entender essa palavra por perfeição, um paradigma da perfeição. A mesma perfeição de Deus Pai é a do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E desde então, o Senhor Jesus ele tem governado. Eu peço licença para os irmãos que entendem de outra maneira a escatologia, mas com a ressurreição de Jesus, ele começou a governar através da igreja. E esse reino é bem descrito aqui, o apóstolo Paulo explica que a supremacia de Cristo está presente espiritualmente na vida da igreja. E o versículo 23, ele fala que nós devemos ficar alicerçados na esperança do Evangelho. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é esta: hoje nós não podemos cometer o erro de pensarmos que um governante, seja qualquer modalidade que ele for, qualquer administrador público, vai solucionar os problemas do nosso país. Meus irmãos, é uma triste notícia, mas é a realidade. Se por um lado ela é triste, nós temos a alegria de saber que Jesus
através da igreja, Ele tem governado sobre as nossas vidas. Toda vez que buscamos ao Senhor e buscamos viver uma vida reta, de acordo com a palavra, nós temos feito diferença nesse mundo. O nosso dever é seguir a Deus através das Santas Escrituras, anunciar o Evangelho, abençoar a vida dos nossos irmãos, do próximo, viver uma vida de misericórdia e piedade. Este é o verdadeiro governo que é esperado de Deus por nós. Nos dias da pandemia e do isolamento social, vemos os nossos políticos e governantes discutindo a respeito de vários assuntos. E aqui eu não estou levantando a bandeira nem de esquerda, nem de direita. Eu quero dizer é que devemos orar por esses homens, mas eles irão falhar, eles errarão. E se a nossa esperança não estiver no Senhor, quão miseráveis nós somos de achar que um presidente, um governador ou qualquer pessoa investida de um mandato parlamentar vai resolver o problema. A nossa vida ela tem que estar enterrada, escondida no Cristo. Se nós nos refugiarmos à sombra da cruz, aí sim nós estaremos fazendo a vontade de Deus e dando uma resposta para esse mundo. E os judeus, eles tinham essa ideia de que um rei resolveria tudo para eles. Deus tinha prometido no livro de Deuteronômio, durante a sua lei, que ele traria um rei para Israel. Capítulo 17, Deus fala todas as condições da instituição de um rei sobre Israel. E nós cometemos um erro que o povo de Israel também cometeu. Eles tinham sua esperança em um rei. Moisés morreu, depois Josué também morreu. E temos o livro de Juízes, com 350 anos, do povo querendo copiar os povos pagãos e se afastando da lei de Deus, da vontade de Deus. Eles achavam que o fato de ter um rei resolveria o problema deles. E sucessivamente Deus levantava os juízes como magistrado civil para os guiar, mas eles sempre se afastando da palavra, da vontade do Senhor. A igreja, por muitas vezes, incorre nesse erro de achar que a nossa solução será política, e não será. No livro de Juízes, no começo do primeiro capítulo, eles perguntaram: qual a tribo irá à nossa frente para nos orientar e nos guiar e ser nosso representante na vontade do Senhor? Deus já tinha falado que essa é a tribo de Judá. Deus tinha o seu tempo para constituir esse reinado. Deus queria ser o rei do povo, mas o povo insistia em ter um governo humano. Isso foi se cumprir em Jesus, que era da descendência de Davi, era o leão da tribo de Judá. E o grande erro dos judeus, principalmente através dos zelotes, é que Jesus seria um rei que derrotaria o Império Romano. Mas o rei de Israel, ele derrotou o pior dos inimigos, ele derrotou o pecado, a morte, e retirou do seu povo, dos seus eleitos, toda a maldição trazida pela desobediência de Adão. Não bastasse os judeus, ou a maioria deles, não reconhecer isso, o grande fato que nos dá essa garantia é a ressurreição de Jesus. Essa ressurreição comprovada incontestavelmente através das inúmeras testemunhas que pagaram com a sua vida a elaboração do Novo Testamento, os escritores e todas as pessoas que viveram, e tudo que é comprovado pela história, garante que o nosso Senhor ressurgiu. E Ele não só reina sobre nós, mas eu digo para os irmãos que Ele reina sobre todo o universo. Tudo foi feito por Ele e para Ele e mediante a Ele. Assim Deus o quis. E um fato interessante que advém da ciência política é que Jesus morreu sob o domínio do Império Romano. Ele morreu sob uma sentença, a mais humilhante possível, a morte e morte de cruz. Ele foi condenado à pena capital e para os romanos isso era incabível. O fato de Jesus ter sido um profeta, de ter a popularidade do povo, talvez nem fosse o grande descontentamento desse império, tão arrogante, tão brutal e tão dominador. Um império que durou praticamente 900 anos e deixa o seu legado até hoje, nas artes, na cultura, no direito, na arquitetura, nos idiomas que falamos no Ocidente.
Mas para eles, o fato de Jesus ter ressuscitado aniquilava toda a sua lei, a lei penal, que é a mais rigorosa dos ramos do direito, é a lei que pune a pessoa com a liberdade, em alguns países com a vida, com a perda da vida. Então Jesus, ele ressuscitou e também desmoronou todo o Império Romano. Assim Jesus se constituiu rei por excelência e por direito sobre todas as coisas, porque ele aniquilou todo o sistema de gestão, de julgamento, de um império que nada mais é do que um império humano e passageiro. E Cristo continua em nossas vidas sendo o rei e nós, os seus embaixadores, governando na terra. E esse governo, ele nos dá apenas o galardão do céu. Nós teremos provações, aflições, mas nós devemos ter bom ânimo de sua palavra, que em todas as coisas o Senhor está conosco. Importa que nós padeçamos e soframos perseguições, provações e dificuldades, como a que temos vivido hoje. Mas o que devemos saber é que o Senhor está no céu, governando todas as coisas através da sua igreja. E o seu governo é soberano. E não será um presidente, um governador, com todo o respeito que devemos ter a eles, que nos trarão uma solução ou uma resposta do juízo de Deus para o país e para o mundo. Mas sim, nosso Senhor, que quer que vivamos como seus servos, fazendo a sua vontade. O Senhor, o Rei de todas as coisas. No livro de Apocalipse, o apóstolo João diz que o Senhor é o Senhor dos reis da terra. Lá no capítulo 1, versículo 5. Também, no capítulo 19, versículo 16, aquela frase que é icônica, presente em músicas e várias coisas que vemos da produção cristã, que em sua coxa, ou pelo menos na extensão da faixa que lhe era posta, está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu convido que nós tenhamos nesse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a nossa confiança para todo esse temor e essa expectativa tão sombria dos dias que virão, que creiamos no Senhor, Ele que tem nos sustentado, e a Ele nós devemos dar a devida tributação, a devida gratidão por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Meus irmãos, e que a nossa esperança seja uma esperança renovada, como posteriormente foi da igreja de Colossenses. A igreja de Colossa, ela então nós cremos que ela entendeu essa mensagem e pôde saber que a sua resposta não estava em fábulas, como é tratado no próprio livro, em espíritos, em elementos espirituais, ou mesmo no Império Romano, que gostava da cidade e da sua rota porque trazia benefícios financeiros, ela trazia desenvolvimento econômico, arrecadação de impostos. A esperança deles tinha que ser firmada em Jesus, é a nossa esperança. É essa esperança que eu convido os irmãos que nós tenhamos. O verdadeiro Rei do Universo, que governa todas as coisas espirituais, e na terra, no plano físico e material, a sua igreja o representa, proclamando o seu Evangelho, declarando a glória de Deus em todas as coisas e anunciando que somente pela ação do Espírito Santo os homens podem se converter dos seus maus caminhos e superar todas as dificuldades, seja de pandemia ou aquelas que diuturnamente afligem todas as pessoas, na família, no trabalho, na saúde, no casamento. Assim eu deixo com os irmãos essa palavra, que creiamos no único Rei, o Rei do Universo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no versículo 13 fala que Ele nos tirou do império das trevas, nós vivemos hoje em luz, e o 14 fala que Ele nos deu a remissão, a redenção dos nossos pecados. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Somos tão indignos, éramos tão indignos, mas através de Cristo e da obra da cruz, o Senhor nos perdoou e agora nos traz para o seu reino. E essa é a nossa alegria, e por isso nós devemos viver. Que tenhamos a esperança do Evangelho nesses dias tão difíceis, certos que o Senhor há de nos abençoar e continuará nos sustentando em todas as nossas fraquezas e dificuldades. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos os irmãos. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e glória a Deus por tudo.